Eu já ouvi muito esse tipo de argumentação, né? Jesus foi apresentado lá no templo judaico quando era um bebê e só foi batizado lá no Rio Jordão por João Batista com os seus 30 anos de idade, né? E as pessoas dizem, estão vendo como que a prática do batismo infantil não se harmoniza com a Bíblia, com base no exemplo de Jesus, ele só foi batizado, né, mesmo sendo apresentado quando bebê, ele só foi batizado quando ele estava com a idade adulta, né? Meus irmãos, as pessoas elas confundem muitas coisas. Primeiramente, o batismo de João Batista não tem relação nenhuma com o nosso batismo, ok? Isto é, com o batismo cristão. O batismo de João Batista, ele serviu para aquele contexto, para aquela época, mas não tem nada a ver com o nosso batismo. Aliás, os judeus tinham diferentes tipos de batismos, né? A carta aos Hebreus fala exatamente sobre isso, né? Usando a expressão no plural, batismos. Então, uh, por isso que os fariseus eles ficavam boquiabertos, né? E não gostavam muito de João vir batizando, né? Porque eles já tinham essa prática já era comum entre os judeus, os fariseus e tudo mais. Então, o batismo de João, ele serviu para aquele contexto. Ele apontava para uma realidade, muita gente já ouviu falando aqui, ele apontava para uma realidade que ainda estava por vir. Dois pontos. O Cristo, o Messias. Ele foi o precursor, isto é, aquele que vem antes e anuncia ou prepara o caminho, né? Então ele foi o precursor do Messias. E percebe que João Batista ele dizia: o que vem após mim é mais poderoso do que eu. Então ele sempre apontava para Jesus, para Cristo, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebe? Então o batismo de João ele apontava para o futuro. O batismo cristão ele não aponta mais para o futuro. Quem hoje é batizado, esse batismo agora aponta para o passado, diferente do batismo de João. Enquanto que os que eram batizados por João olhavam para o futuro e aguardavam o Messias, os que são batizados hoje, né, eles olham para o passado e não têm mais essa esperança como tinham aquelas pessoas ainda. Que o Messias ainda está para chegar. Os que são batizados hoje, eles olham para o futuro, olham para o passado, melhor dizendo, e entendem, o Messias já veio, o Messias já chegou. Não é que ele vai voltar, não é que ele vai chegar ainda, né? Eu estou falando da primeira vinda dele, né? Não vai confundir as coisas aí e querer misturar com escatologia. Estou falando da primeira vinda. Então, o crente que é batizado hoje, ele olha para o passado e diz assim, o Messias já veio. Diferente dos que eram batizados lá no Rio Jordão por João Batista, que ainda olhavam para o futuro. Então, o batismo cristão não tem nada a ver com o batismo de João. Aliás, os que eram batizados por João é bem provável que não eram crentes ainda. Lembra quando o apóstolo Paulo encontrou com os supostos crentes lá da igreja joanina, se é que eu posso dizer assim, né? Vocês lembram? Atos 19, verso de número 2, Paulo chega em Éfeso e pergunta para alguns discípulos de João: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Aí eles vão dizer: nós nunca ouvimos falar que haja Espírito Santo. E Paulo então pergunta: então vocês são batizados em que batismo, né? Aí eles respondem: apenas do batismo de João, nós conhecemos apenas esse batismo. Ora, uma pessoa que não conhece o Espírito Santo, obviamente, é uma pessoa não cristã. Percebe? Pois é o Espírito Santo que atua na conversão do pecador, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, conforme Jesus ratifica em João capítulo 16. Então, uma pessoa que não conhece o Espírito Santo não é uma pessoa crente. Percebe? Então, os que eram batizados por João é bem provável que ainda não eram crentes. O nosso batismo, o batismo cristão, ele está explícito, por exemplo, em Mateus capítulo 28, versos de número 19 e 20. Ali está o nosso batismo. Ali está um texto que valida a prática do batismo hoje entre os cristãos. Jesus disse, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo cristão. Ponto final. Mas não tem relação com o batismo de João.
tá bom? Então por que que Jesus foi batizado por João? Muito simples, porque dali em diante, o batismo de Jesus ali por João foi o pontapé inicial para o ministério terreno ou público de Jesus. Foi dali em diante que ele assumiu a nossa posição, a posição de pecador, e essa posição Jesus levou até a cruz. Jesus foi batizado por João pelo menos 2 motivos. Primeiro, para validar o ministério do primo, né? Percebe? Para que as pessoas entendessem que João Batista era um profeta verdadeiro. Então, valida ali o ministério de João. Segundo, porque dali em diante Jesus assume a posição minha e sua. E esta posição ele levou consigo até a cruz. Jesus percebe que dali em diante ele dá início ao seu ministério. E esse ministério, obviamente, com base no Antigo Testamento, Jesus ele foi o nosso sacerdote. Percebe que o sacerdote, para ser sacerdote, para exercer o ministério, confira esses textos depois, ele deveria de passar pela água, por aspersão, ele deveria de ter a idade de 30 anos de idade, o sacerdote para ministrar. Textos como Números capítulo 19, verso de número 7, Números capítulo 4, verso de número 3, Levítico capítulo 8, verso de número 6, enfim, confirmam que o sacerdote deveria de passar pela água do batismo, ou pelo rito da água, né, para ministrar, e tinha que ter a idade de 30 anos. Jesus vai para o Jordão exatamente e recebe a água do batismo, e com a idade de 30 anos, para exercer o seu ofício como sacerdotes, como nossos sacerdote diante do Pai. Então, por isso que Jesus foi batizado. Você não pode pegar esse exemplo de Jesus e querer dizer, ó, tá vendo? Então tem que ser somente adultos, tem que ser batizado porque Jesus deixou esse exemplo. Não faça isso, você desconhece o que é a teologia da aliança, a teologia do pacto. Você precisa entender e voltar ao início. E voltar ao início seria pegar o livro do Gênesis. Pegar o livro do Gênesis seria pegar Gênesis 17 para entender por que defendemos o batismo infantil, né? Então, sempre que queremos fundamentar nossa teologia, olha, a gente sempre tem que recorrer ao Gênesis, né? Falar sobre defender a criação, tem que recorrer a Gênesis. Casamento, tem que recorrer a Gênesis. Falar sobre qualquer assunto é preciso atentar para a Gênesis. E para entender o batismo infantil, você precisa recorrer a Gênesis, e Gênesis 17, né? Porque em um vídeo curto fica difícil explicar tudo, né? Mas apenas esse ponto que eu ouço muitas pessoas argumentar, que realmente as pessoas, por desconhecer essa nossa teologia, e aí fazem várias, como dizem por aí, as piruetas, né, hermenêuticas e tudo mais, desprezando todo o contexto geral da Escritura e também o consenso geral da história da igreja, né? Que sempre entendeu dessa forma, com exceção de alguns grupos aqui e acolá que não batizavam as crianças ou os bebês, tá bom? Então eu espero ter ajudado vocês. Não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like. Abraço.